por movimentos sociais, seja por, enfim, vários canais possíveis. Então, desses eventos, acho que a gente pode citar a missa do Vladimir Herzog. Vladimir Herzog era um iugoslavo que atuava no canal Tupi, aqui na rede Tupi, né, no canal de televisão, e ele tinha relações com o Partido Comunista Brasileiro e ele é chamado para depor por causa disso no DOI-CODE em São Paulo. E ele chega lá para prestar o depoimento dele, e daí no outro dia no jornal basicamente sai que ele se suicidou dentro da cela do DOI-CODE. Só que a própria imagem que é veiculada no jornal começa a gerar dúvidas, assim, pois obviamente não ia trazer uma imagem muito forte, assim, mas ele estaria colocado um cinto ao redor do pescoço dele, amarrado numa janela muito baixa, e ele estaria com os joelhos no chão, ou seja, a altura do próprio possível suicídio, do próprio possível evento não indicaria que seria possível ele cometer um suicídio naquela situação. O que aconteceu foi que, como ele era judeu, o corpo dele foi encaminhado para justamente pessoas envolvidas ali com o judaísmo em São Paulo, e eles viram que o corpo dele tinha possíveis marcas de tortura. O que aconteceu e o que começou a ser investigado, inclusive um legista, isso aconteceu em 75, um legista finalmente confirma em 78, que o Vladimir Herzog realmente foi morto, ele não resistiu às torturas e acabou morrendo. Só que isso começou a criar um grande embate ali em 75, depois da morte dele, principalmente por ele ser judeu, a ideia de que ele teria cometido suicídio não era bem recebida, por causa dos preceitos religiosos. E o que acontece é que os próprios grupos representando o judaísmo ali em São Paulo pedem que o Vladimir Herzog a missa dele seja feita de forma pública, porque justamente se essa missa está sendo de forma pública, ele não se suicidou, ele foi morto, né? Porque se fosse suicidado seria um pouco... não seguiria realmente os preceitos da religião. Então a missa dele se torna um grande ato político que é realizado na Praça da Sé, em São Paulo, e junta membros da Igreja Católica, Presbiteriana e da Igreja Judaica também. Então, 8.000 pessoas se reúnem nesse evento, que é considerado um dos primeiros grandes enfrentamentos contra a ditadura militar. E ainda eu posso citar as greves do ABC, que todos conhecem, acho que eu não preciso entrar em pormenores, né, que ocorrem de 79 até pelo menos 81, e aí chegamos num ponto que já vamos entrar na Assembleia Nacional Constituinte, mais diretamente, que é o comício das diretas já. Então, os comícios das diretas já começam a acontecer de forma mais enfática ali em 1981, e eles seguem durante boa parte da década de 80, até de fato a eleição de Tancredo Neves, pelo menos, né? Então, os comícios das diretas já, a gente tem números bem astronômicos deles, né? No dia 10 de abril, antes da emenda Dante Oliveira ser votada, eu já entro nos termos da emenda Dante Oliveira, 1 milhão de pessoas se reuniram na Candelária, no Rio de Janeiro, e 6 dias depois, dia 16 de abril, 1,5 milhões de pessoas no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Então, realmente, milhões de pessoas estavam nas ruas nesse momento pedindo por diretas já. Todavia, no dia 25 do mesmo mês, a emenda Dante Oliveira é votada e ela perde no Congresso. E o que a emenda Dante Oliveira propunha? Ela propunha justamente eleições gerais para presidente, eleições diretas para presidente. Todavia, a emenda perde e a eleição vai ocorrer de forma indireta, né? Tancredo Neves é o vitorioso, né? Tendo vice José Sarney e vencendo uma chapa contra Paulo Salim Maluf. Então, Tancredo Neves é eleito presidente da República de forma indireta, ali no caso, e isso gera até umas certas rupturas dentro tanto da oposição quanto do governo. Parte do governo apoia, né, a candidatura de Tancredo Neves, por exemplo, e não de Paulo Salim Maluf, e no campo das oposições, Tancredo Neves acaba liderando a parte que aceita, não, ok, as eleições vão ser indiretas e vamos trabalhar nesses termos. Todavia, uma parcela substancial da oposição também rejeita isso, não queremos eleições indiretas, queremos eleições diretas, vamos continuar pressionando, né? Então, é interessante a gente ver que existia conflitos em todas as partes nesse período. Então, basicamente, Tancredo Neves vence, como eu falei, ele é eleito e, infelizmente, um dia antes da posse dele, as posses eram realizadas dia 15 de março, dia 14 de março ele passa muito mal, ele diz que não vai conseguir estar, né, em boas condições físicas no dia 15 de março,
e basicamente nesse dia ali José Sarney assume provisoriamente, né, a presidência, ele que assume, só que a situação Tancredo Neves fica cada vez pior e no dia 21 de março, se não me engano, talvez falhe a memória, ele vem a falecer e José Sarney daí assume de fato, né, a cadeira de presidência da República. Então, chegamos no final da segunda parte aqui que eu propus. Então, o interessante da gente ver nessa segunda parte, que vai ter muita repercussão na Assembleia Nacional Constituinte, é a intensa mobilização popular, né? As diretas já na imprensa existiam grandes pedidos por maior liberdade de imprensa, assim, então é um período de intensa mobilização popular mesmo, e os movimentos sociais retornam, né? Passam a atuar de forma mais proeminente também. E, basicamente, chegando na Assembleia Nacional Constituinte, ela era talvez a maior promessa da chapa de Tancredo Neves e José Sarney. Não é à toa que o José Sarney, quando assume, de fato, a presidência, uma das primeiras coisas que ele tenta implementar, né, que se forme a Assembleia Nacional Constituinte. Todavia, existia um problema, digamos, de conjuntura na época que o governo enfrentava, que era a grande crise econômica. Em 1982, o México, que era um dos principais parceiros econômicos do Brasil, o México quebra, né? O México está numa situação horrível e essa crise econômica, assim, do México para baixo na América Latina, afeta basicamente a todos. E sem contar a inflação que o governo José Sarney também herda do governo João Figueiredo, que o governo João Figueiredo ainda não tinha conseguido estancar, né, uma grande inflação que o Brasil estava passando no período. Então, vão existir grandes problemas com inflação no governo José Sarney. O Sarney, como proposta, ele tenta implementar o plano cruzado, que tem uma série de questões que é interessante a gente colocar, assim, algumas até que quem viveu ou estudou considera cômica, assim, que o plano cruzado basicamente propunha o congelamento de preços, né? Então, ou seja, ninguém poderia aumentar o preço de nenhum produto nos supermercados, existia um congelamento de preços que deveria ser respeitado e devido a esse congelamento de preços e as pessoas muito ainda infladas agora por uma nova democracia, se criam os fiscais do Sarney, que ficou muito famoso, que eram basicamente membros da sociedade civil que ficavam sempre de olho no supermercado se o preço estava aumentando ou não, e se o supermercado, por alguma razão, aumentasse o preço, chegava a ter grandes quebra-quebras. Os supermercados foram depredados na época mesmo, assim, devido por não respeitar essa lei, né? Está tentando propor uma outra alternativa. Então, os fiscais do Sarney ficaram muito conhecidos na época. O Sarney também tem uma proposta devido ao aumento da inflação, que se a inflação chegasse a 20%, no exato momento o salário mínimo deveria ser reajustado também na época, né, fazia parte do plano cruzado. Então, a Assembleia Nacional Constituinte surge como uma solução política para tentar estancar um pouco dessa grande crise econômica que o país estava vivendo. Principalmente o Plano Cruzado 1, ele é muito bem recebido, principalmente porque, por exemplo, em 1986 nós temos eleições gerais no Brasil e dos 23 governadores, 22 governadores são eleitos pelo PMDB, ou seja, não existiu um governador do PMDB só em um estado do Brasil. Dos 49 senadores, 38 também foram do PMDB eleitos. Então, o primeiro plano cruzado tem esse impacto muito bem-vindo, digamos assim, para o PMDB, pelo menos, né? Foi bem visto pela população, só que a partir daí o plano cruzado 2 e outras medidas econômicas realmente começam a situação da crise econômica começa a piorar. Então, a Assembleia Nacional Constituinte, que já era uma promessa, já estava em curso, também tem esse caráter um pouco de Sarney aposta muito nela como uma solução política, para também angariar maior legitimidade e para tentar também estancar um pouco dessa crise econômica que se vivia no período. Então, um dos grandes debates na época é se a Assembleia deveria ser exclusiva ou não, ou seja, o que seria uma Assembleia exclusiva? Que membros fossem exclusivamente eleitos para constituírem a Assembleia Nacional, fazerem parte da Assembleia Nacional Constituinte. A outra proposta seria, a que foi aceita, inclusive no final, aquela que os próprios congressistas, né, eles dobrassem, digamos assim, as suas funções, ou seja, eles trabalhariam no Congresso normalmente, mas também seriam membros da Assembleia Nacional Constituinte, né, somente os congressistas, os parlamentares. A ideia da proposta exclusiva acaba perdendo, né, ou seja, ninguém é eleito para atuar exclusivamente na Assembleia Nacional Constituinte, são os congressistas que vão formulá-la. E, basicamente, é mais ou menos nesses termos que se dá, né, a nossa Assembleia Nacional Constituinte.
tendo como uma das características do regimento interno, e isso é algo que daí eu gostaria de falar, porque é justamente a parte da participação popular. O regimento interno permitia que emendas populares fossem colocadas, né, para serem analisadas pelos congressistas e que, em última instância, poderiam ser incluídas, né, dentro da Constituição. E essa parte é muito importante, é uma novidade histórica, né, na história das constituições brasileiras, a possibilidade de grupos civis organizados, ou não, mas a maioria eram organizados, proporem artigos, proporem ideias para que viessem, né, a fazer parte da nossa Constituição. Então, eu selecionei aqui 3 casos que eu acho assim emblemáticos, assim, 2 deles no mínimo inspiradores, assim. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, convocou em determinado momento Ulisses Guimarães, Mário Covas e Luiz Henrique da Silveira para receberem, né, papéis que continham algumas assinaturas, né, que deveriam incluir 4 emendas parlamentares, 4 emendas populares na época. Eles entregaram 125 mil folhas para Ulisses Guimarães com 1.700.000 assinaturas, propondo essas emendas populares, né? Ou seja, um número exorbitante mesmo, e o Ulisses fez um comentário muito espirituoso que ele disse, olha, perguntaram para ele o que ele achou disso, ele disse, olha, eu acho que esse trabalho vai nos ajudar a cometer menos erros. Assim. Então, realmente, essa parte da participação popular eu acho realmente muito inspiradora, né? A quantidade de pessoas que assinaram esses documentos. Uma outra característica da nossa Constituição é uma das primeiras que substancialmente tem direitos dos indígenas de terem suas terras e tudo mais. E os indígenas fizeram parte, né, estiveram nos corredores da Constituinte na época. Uma prática que eles utilizavam, que é muito curiosa e inspiradora também, é que os movimentos sociais eles podiam assistir às plenárias, eles não podiam, obviamente, participar, porque eram congressistas, mas eles podiam assistir às plenárias. Todavia, tem um espaço limitado, né, no Congresso Nacional e senhas eram distribuídas. Então, tinha um número X de senhas que eram distribuídas para os deputados. E os indígenas, o que eles faziam? Eles se organizavam em grupos e ficavam sentados na frente das salas dos deputados, dos gabinetes dos deputados, até que alguma senha fosse dada para eles, né? Então, foi uma forma deles poderem participar e assistir, né, os debates que eram realizados no plenário. E o último dos casos, só para mostrar que existiam realmente alguns conflitos na época, né, grupos organizados de grandes proprietários de terra acabaram se envolvendo num escândalo naquele período que gerou grande comoção nacional, envolvendo esquemas justamente de mercado de senhas. Essas senhas que eram distribuídas, um determinado grupo de proprietários rurais se apossou de algumas delas, começou a realizar um mercado de senhas, vendendo senhas para serem utilizadas, né, no plenário, por R$300 eles acabavam, 300 cruzados, desculpa, na época, acabavam vendendo senhas. Isso gerou uma grande comoção na imprensa e tudo mais. Falsificação de senhas também ocorreu naquela época, então e esses casos eram denunciados, gerou muita polêmica realmente na época. Mas como final assim da história, a participação popular foi grande, né, na Assembleia. Os limites dessa participação eles podem vir a ser discutidos, assim, as dificuldades também para essas emendas populares serem implementadas foram algumas, inclusive o prazo era um prazo muito curto para os grupos organizados conseguirem entregarem suas propostas, a Assembleia não podia parar, né, ela tinha que ir continuando, mas no geral acho legal a gente falar que 228 entidades civis entregaram propostas. Foram 122 emendas analisadas pelos constituintes e, no total, tivemos 12.277.423 assinaturas entregues para os constituintes, né? Não é à toa que o Ulisses fez aquele comentário espirituoso, né? Imagino que esse trabalho realmente tenha ajudado muito os constituintes a a editarem realmente a nossa atual Constituição. Então, numa parte final, aqui realmente já caminhando para a conclusão, eu coloquei aqui 3 pareceres a respeito da participação popular na Constituinte, que são diferentes, um absolutamente pessimista, um relativista e um absolutamente favorável a ela. O Eder Sader, um sociólogo muito famoso no Brasil, ele disse que ele é o fatalista, assim, ele disse que a nossa Assembleia Nacional Constituinte acabou terminando com o projeto político dos movimentos sociais da década de 70. Ele acha que,
por ela ter entrado nos trâmites do Estado, do Poder Legislativo, os movimentos sociais acabaram perdendo forças e essa foi uma grande derrota. Ou seja, ele tem uma interpretação absolutamente fatalista a respeito desse período. O Fernando Henrique Cardoso, nosso ex-presidente, também um constituinte na época, e parte do PMDB, isso é muito interessante, a nossa Constituição ela também se dá no momento em que o PSDB é afundado, né, o atual partido, em que grandes setores, assim, expoentes mesmo, assim, por exemplo, os 2 senadores eleitos em 86 por São Paulo, que foi o Fernando Henrique e o Mário Covas, eles saíram do PMDB, foram eleitos pelo PMDB e fundam o PSDB em 88, no mesmo contexto da Assembleia Nacional Constituinte. Ele, por muitas represálias, ele fala no período: não creio que o PMDB tenha condições para renovar daqui para frente a vida política, tendo mesmo inchado, com a adesão de muitos que teriam se beneficiado dos votos populares, mas não se imbuíram dos objetivos partidários, ou seja, na percepção dele, fizeram uso dos votos populares, mas acabaram traindo um pouco as ideias do partido. Mas ele ainda ressalvaria os excelentes serviços à luta democrática do PMDB e que seria inegável que ele foi o eixo da redemocratização. Então, é uma postura relativista, a gente pode colocar assim, do Fernando Henrique Cardoso, ele relativiza as duas partes. E José Sarney, o então presidente, que tem a leitura mais otimista de todas, assim, é poética, até quase bíblica. Ele fala que uma luz de lamparina, a Constituinte e a participação popular, foi uma luz de lamparina a iluminar o caminho dos deserdados, né? Quase bíblico mesmo assim, essa passagem. Ele achava que houve 100% de participação popular na Constituinte. E a postura que eu acabo tomando, assim, eu coloquei 3 bem diferentes uma da outra, acho que eu não necessariamente concordo integralmente com nenhuma dessas, mas acho que aqui, nesse exato momento, com esse evento, assim, o que eu acho que a gente pode destacar e aprender mesmo com todos esses eventos que eu falei é, acima de tudo, que a participação popular dentro do Poder Legislativo é muito importante, é muito importante. A nossa Constituição pode vir a ter problemas, mas ela tem uma série de artigos que são realmente muito avançados e internacionalmente são considerados assim, nossa Constituição internacionalmente é considerada como uma das mais avançadas que nós já tivemos. E acho que o que a gente pode, e muito disso se deu pelo trabalho dos constituintes, logicamente, mas também por essa participação popular. A década de 70 e 80 foi um período de intensa participação popular, que os próprios constituintes tinham esse horizonte de expectativa como precisamos ampliar a democracia no Brasil. E acho que o resultado é esse mesmo, a democracia foi ampliada no Brasil. Só que hoje em dia nós vemos num contexto de muita crise da política, do poder legislativo, quem sabe, de vários outros poderes, e parece que nós não acreditamos mais tanto na política assim. E, na verdade, muita gente na época também não acreditava na década de 80, só que eu acho que o resultado da nossa Assembleia Constituinte demonstra que, sim, vale a pena acreditar na política, vale a pena acreditar nas nossas instituições, né? Pois, como até foi falado aqui recentemente, assim, muitas vezes os ataques à nossa Constituição, à nossa Constituinte, ou mesmo ao Poder Legislativo, podem ser ataques severos também à nossa democracia, algo que não é permitível. Assim, muito mais vale uma democracia cambiante do que nós temos como um autoritarismo absolutamente eficaz, né, que acho que é algo que nenhum de nós vamos querer um retorno algum dia. Então, acho que como término aqui eu digo que se tem algo para a gente aprender com todo esse período, com todo esse contexto, é que problemas na política se resolvem com mais atuação na política e problemas na democracia com cada vez mais democracia. Então, que isso nos inspire aqui essa noite daqui para frente. Muito obrigado. Agradecemos a aula aqui com o professor Ricardo e, em seguida, então, passamos para a experiência prática, né, de quem estava dentro desse contexto histórico colocado aqui pelo professor Ricardo, mas atuando como um sujeito político, né, dentro da Constituinte. Então, passo a palavra para o professor Cláudio Ávila. Muito obrigado, Léa. Eu, inicialmente, desejo agradecer o convite de voltar aqui à Assembleia Legislativa, casa por onde eu atuei durante 4 anos, cumprimentar pela iniciativa da realização destes encontros. Talvez vocês que estão aqui participando não tenham ainda a dimensão exata na parte de formação pessoal e profissional, o que esta visita à Assembleia, o que estes debates
podem significar na vida de cada um, que eventualmente estejam aqui e no futuro sejam legisladores ou executivos, quer na parte pública de governo, quer na parte privada. Isso são tijolos a mais que são colocados na vida de cada um, que eu tenho certeza tirarão grandes frutos. Eu queria cumprimentar também o professor Ricardo pela sua excelente explanação aqui, nos brindou com histórico, não só do cenário brasileiro pré-constituinte, mas também de países vizinhos. E ele tem toda a razão. Os processos de instalação de assembleias constituintes, eles, via de regra, se dão para ultrapassar um período de exceção ou um período de crise. Quando nós vivemos esses momentos, na maioria dos países, logo busca-se a palavra constituinte para tentar fazer um rearranjo nas leis e no ordenamento jurídico do país. Isto é bom e isto é ruim. Bom quando você consegue fazer com que o momento que você vai desenvolver a Assembleia Nacional Constituinte, você tenha estabilidade para não fazê-la mediante o segmento de alguma tendência. E vamos ao caso brasileiro. Nós estávamos saindo de um período de exceção de muitos anos, iniciado em 1964, em que os direitos foram abolidos, em que a sociedade tinha medo da classe política, dos governantes, porque havia um regime discricionário de exceção. Quando se verificou que este processo estava como uma panela de pressão por explodir, alguns movimentos, e o professor Ricardo citou alguns deles, e eu considero mais expressivo o movimento pelas diretas já, como aquele que mais precipitou a proposta de uma instalação de uma Assembleia Nacional Constituinte. E, verdadeiramente, naquele momento, nós precisamos fazê-lo. Logo das primeiras discussões públicas sobre a Assembleia Nacional Constituinte, discutia-se se ela deveria ser uma Assembleia exclusiva, como colocou o Ricardo, ou se ela deveria ser uma Assembleia congressual, onde os congressistas dedicariam parte do seu trabalho à realização também da Assembleia Constituinte, a lei das leis ordinárias. Eu quero de pronto colocar para vocês que, pessoalmente, eu defendo a Assembleia Nacional Constituinte exclusiva. E justifico por quê. O processo eleitoral, em qualquer nível, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores ou Câmara Federal, faz com que os concorrentes a essas vagas tenham compromissos de natureza pessoal e regional muito fortes. Não vamos nos iludir. Os candidatos a deputados, senadores, governadores, a par de suas convicções ideológicas e pessoais, assumem compromissos com os seus eleitores de natureza muito regional. Por isso, eu vou abordar à frente também, que eu acho que o principal problema na Constituinte foi nós não termos abordado e não ter solucionado até hoje o sistema eleitoral brasileiro. O que nós tivemos foram, aqui em Santa Catarina, como eu, vários candidatos à Assembleia Nacional Constituinte, debatendo muito pouco o tema constitucional. Nós percorremos o Estado inteiro, praticamente todos os municípios, conversando com lideranças, cabos eleitorais, prefeitos, vereadores, onde a maioria das aspirações eram de natureza local. Nos municípios, seus problemas, no Estado, algumas coisas relativas
a sociedade como um todo, mas a grande maioria vinculada a organizações sociais, aquelas especialmente que estivessem mais organizadas. Durante a Assembleia Nacional Constituinte, nós tivemos, em média, 30 mil pessoas por dia circulando no Congresso Nacional, de todas as naturezas, de membros do Supremo Tribunal Federal, a organização não governamentais, a indígenas, enfim, praticamente aqueles que tinham organização, capacidade de mobilização, bateram as portas do Congresso Nacional para decidir alguma questão ou questões relativas à sua entidade. E, naturalmente, os parlamentares, que têm eleição dali a 4 anos novamente, e eu posso dizer com tranquilidade que não vivi isso, porque eu não fui candidato à reeleição, mas a maioria deles pensa no momento seguinte: o meu voto em relação à Previdência, o meu voto em relação ao voto do menor de idade, o meu voto em relação ao aborto, me trará ou me tirará votos? Todos são humanos e pensam dessa forma, porque dali a 4 anos eles teriam que buscar novamente o voto para a eleição. Por isso que eu disse inicialmente que a Assembleia Nacional Constituinte, com exclusividade, ou seja, qual era a proposta? Todos os brasileiros poderiam ser candidatos à Assembleia Nacional Constituinte durante o período que ela durasse, 1 ano e meio, como foi, ou 2 anos, e concluída a Assembleia, eles não poderiam mais ser candidatos, para evitar que interesses de grupos pudessem pressioná-los e fazê-los votar de maneira cômoda ou por conta desse interesse eleitoral. O segundo ponto que a Assembleia Nacional discutiu, além da questão dela ser exclusiva ou não, e eu acho que nós também tomamos o caminho errado, se ela deveria ser sintética ou se ela deveria ser analítica. E venceu a maioria que achava que deveria ser uma Assembleia analítica. E nós fomos para mais de 250 artigos. Não preciso citar a vocês, todos conhecem a legislação da Constituição Americana, que iniciou com 7 artigos e hoje tem, com todas as emendas constitucionais, próximos de 25 ou 26, se o professor me corrige. No momento que você faz uma opção por fazer uma Assembleia Nacional Constituinte analítica, você vai analisar coisas em excesso. Você vai fazer coisas que certamente, num curto espaço de tempo, elas estarão superadas e que deveriam ser matérias a serem analisadas pela lei ordinária. Se nós tivéssemos em torno de 25, 30, 50 artigos, possivelmente as chamadas cláusulas pétreas, que são importantes para uma Constituição, elas estariam atendidas. Mas não. Neste processo, que também teve seu aspecto positivo, vou falar sobre eles, ela levou, na minha avaliação, a uma Constituição que permite que o tempo faz com que ela possa ser ultrapassada. E cria situações, como criou na Assembleia, de coisas assim bizarras. Eu vou citar um caso para vocês. Na ordem dos direitos políticos e constitucionais, houve uma proposta do senador Bisol, o Ricardo deve conhecer, um constituinte de boa formação, era senador pelo Rio Grande do Sul, mas ele propôs nos direitos e garantias individuais que os homens e mulheres são iguais perante a lei em toda a sua abrangência, com exceção da amamentação. Então, vocês vejam, sem
criticar o texto ou a diferenciação, passa na cabeça de alguém que este é um texto para estar na Constituição? Evidente que não. Mas acontece que a largueza com que foi discutido o processo constitucional levou a este tipo de matéria. Mas eu concordo com o professor quando ele fala que o maior legado da Constituição foi a participação popular. Como é que foi organizada a Constituição? Após a definição do seu regimento interno, foram divididos em 8 subcomissões, tratando de assuntos de ordem econômica, saúde, social, etc. E cada uma dessas 8 comissões tinham 24 subcomissões. Foram divididas em 24 subcomissões, onde se tratou os diversos temas. Lá, naturalmente, que saiu de cada subcomissão um texto que não conversava com o outro, que não casava com o outro. E, naturalmente, achou-se uma solução para este tema, que foi a criação da Comissão de Sistematização. A Comissão de Sistematização nada mais era do que um grupo reduzido de parlamentares que recebia as propostas e fazia o que nós chamávamos de ajustes para que eles pudessem ter um sentido único. Esta Comissão de Sistematização recebeu também as chamadas emendas populares, que foi um outro grande avanço inédito nas constituições brasileiras, a possibilidade de que um grupo de 30 mil brasileiros que assinasse uma determinada proposta teria a mesma, vamos dizer, o mesmo privilégio de um parlamentar para apresentar uma emenda. Foram aproximadamente 120 emendas populares que foram entregues ao Congresso, um trabalho realmente gigantesco. Essa comissão de sistematização teve um trabalho muito grande e elas foram convertidas em aproximadamente 25 propostas efetivamente aceitas. Este processo ele teve, naturalmente, a última etapa realizada no plenário. Ainda que eu devo dizer a vocês que a proposta que veio da Comissão de Sistematização, ou seja, uma pré-constituição, ela foi muito pouco modificada no plenário do Congresso, porque essa comissão vinha com praticamente o ajuste entre as lideranças. As lideranças dos partidos, que tinham o privilégio de estar presente ou de indicar representantes na Comissão de Sistematização, acordavam um texto e que, para você alterá-lo no plenário, era muito difícil, porque exigia um número tal de constituintes que, uma vez tendo havido o acordo entre os líderes, dificilmente essa questão seria alterada. Mas nós tivemos, durante todo o processo, não só as emendas populares, a participação, nós até chamávamos verdadeiros corredores poloneses, grupos organizados que desejavam ter suas matérias analisadas e votadas, viviam dentro do Congresso ou nos gabinetes dos parlamentares, ou nos corredores, ou sentados à frente do plenário, fazendo pressão em cima daquelas matérias que lhes eram de interesse. E talvez seja essa uma das causas que tenha se discutindo tantos temas que, naturalmente, não precisavam de estar no processo constitucional fundidos numa Constituição. Tanto é verdade que eram tantas as indicações que foi necessário constituir-se um capítulo na Constituição das chamadas disposições transitórias, ou remetidas à lei complementar. Um exemplo, por exemplo, quando se discutiu o direito de greve do funcionário público, haviam grupos de parte a parte defendendo posições que não se coadunavam para fechar um texto só. Qual foi a solução? Remete para as disposições transitórias e a lei complementar, no futuro, vai fazer essa regulamentação. Portanto,
dentro da própria Constituinte, nós já, com este gesto, reconhecíamos que a maioria daqueles temas, daquelas matérias, deveriam ser tratados por lei ordinárias, lei complementares, para evitar exatamente as alterações que uma Constituição não deve ter, a não ser que hajam casos que o justifiquem. Mesmo assim, durante a Constituição, se previu, ao final dela, que em 5 anos ela seria reformada. E, efetivamente, foi. Foi feito um processo de revisão constitucional, 5 anos após, para abordar os temas que, eventualmente, se considerassem maduros ou que tinham relevância. Mas o processo não foi muito diferente da Constituinte. E o que estava ali estabelecido acabou ocorrendo novamente um confronto de forças. Aqueles que queriam alterar matérias que endereçavam ou interessavam ao grupo A, começaram a degladiar-se com aqueles que tinham matérias que interessavam ao grupo B, e, afinal, houve um grande acordo. Tu não mexe no meu, que eu não mexo no teu. E a reforma constitucional acabou sendo, eu não vou dizer uma frustração, mas ela manteve, em grande parte, os temas que foram colocados na Constituição ao final de 88. Eu penso que, para dar uma ideia geral a vocês, era o que eu tinha colocado, para poder dar espaço aqui também para perguntas de vocês, e, enfim, a gente discutir um pouco mais com o professor Ricardo. Mas eu quero reafirmar que nós vivemos um grande momento no país quando da discussão da Constituinte de 88. Nós avançamos muito nos direitos sociais, nas garantias individuais, mesmo na parte econômica, ainda que, como eu disse, pelo excesso de matérias, nós chegamos a cometer erros, como eu classifiquei lá atrás, em bizarros. Vocês sabem que a Constituição fixou que o Brasil não pode ter um juro anual maior do que 12%. Está na Constituição. Quer dizer, eu assinei também, mas confesso a vocês que eu sinto um pouco de vergonha disso. Quer dizer, o mercado jamais será regulado por uma Constituição para dizer que o juro vai ser este ou aquele. Mas o fato é que a extensão da Constituição e o desejo de cada um poder botar o seu ponto de vista acabou dessa forma. Naturalmente, também dava de se entender, como o Ricardo colocou, nós vimos de um período de exceção, com opressão, com todo mundo afogado, podendo falar pouco, podendo dizer pouco, e, naturalmente, numa hora dessa, se deseja colocar tudo para fora. E, naturalmente, que os excessos vão sendo corrigidos a partir do tempo. Eu fiquei devendo uma coisa apenas. Eu falei a vocês que comentaria sobre a questão política sob o ponto de vista de legislação eleitoral. Eu defendi a tese e fomos derrotados por um número pequeno de que o nosso regime devia ser parlamentarista e não presidencialista. Entendíamos que esta era a melhor forma de organizar a sociedade, de organizar e fortalecer partidos políticos. Não há democracia sem partidos políticos fortes. O Ricardo também abordou isso. Não adianta criticar a política. Não adianta falar mal do político. Nós temos que procurar, através do voto consciente, e mais do que isso, com a nossa participação, fazer com que o processo melhore. Porque falar é fácil, participar é mais difícil. Eu confesso a vocês que eu admiro muito, ainda que eu tenha tomado a decisão na metade do processo constitucional de abandonar a vida pública, eu admiro muito quem se dedica a ela, e eu quero dizer a vocês que dos 559 constituintes, eu conheci muita gente boa, honesta, de bom propósito, zelando pelo Brasil, pessoas da melhor qualidade.
como em qualquer lugar também conheci gente de má índole. E, na medida que os bons não se dê ao trabalho ou não queiram participar da vida pública, os maus o farão. E aí não adianta reclamar, porque a omissão foi nossa. E eu finalizo dizendo, então, que acho que, se nós tivéssemos votado o sistema parlamentarista, em que há fidelidade partidária, o sistema mais claro de governo, governa quem tem maioria no Congresso, há o voto de desconfiança com o primeiro-ministro quando ele não vai bem, eu acho que nós teríamos tido um êxito maior. Mas o Ricardo também abordou, no meio da Constituinte, o presidente Sarney propôs a extensão de mais um ano de mandato, a famosa emenda para discutir o 5º ano do presidente Sarney. Ele brigou tanto que, ao final, ele até aceitou o seguinte: olha, eu topo os 5 anos, mesmo no regime parlamentarista, e eu vou ser chefe de Estado e não serei o chefe do governo. Mesmo assim, a proposta não avançou. Eu fui um constituinte que votei contra o aumento do mandato para 5 anos, porque achava que não seria um ano a mais que resolveria o problema do Brasil, porque o Sarney tinha vindo de um período, também aqui comentado, muito forte, do Plano Cruzado, que depois virou uma inflação galopante, e ele desejava ter, no seu último ano, possibilidade de fazer com que a economia voltasse a crescer, baseado especialmente no final da Constituinte. Então, eu acho que nós teremos ainda oportunidade pela frente. Eu defendo 2 coisas. A Assembleia deve ser exclusiva e defendo também que ela devesse ser feita num momento em que o país atravessasse uma tranquilidade democrática, para que ela fosse feita e votada sem muita paixão política. Porque a tendência é fazer com que você use um determinado momento. Por exemplo, agora, vamos ser claros, nós estamos vivendo um momento que o presidente Lula, ex-presidente Lula, está preso em Curitiba. Admitamos que nós fôssemos fazer uma Assembleia Nacional Constituinte agora. Certamente os parlamentares eleitos pelo PT não aceitariam, em hipótese nenhuma, discutir-se prisão em segunda instância. Não estou dizendo que eles estão certos ou que eles estão errados. Não estou defendendo este ou aquele ponto de vista. Eu estou dizendo que, circunstancialmente, o nosso meio ambiente, o momento que nós vivemos, influencia na nossa cabeça. E isso faz com que qualquer constituinte tenha também, como ser humano, influência na sua decisão pessoal. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, eu fico muito feliz de estar aqui e me coloco à disposição de todos vocês. Queria registrar também aqui a presença dos meus filhos, o Cláudio e a Maria Isabel, minhas 2 joias, que comigo moraram em Brasília quando eu passei o período da Constituinte, eles eram bem menores e sofreram muito a ausência do pai. O Armando também, filho de um querido amigo que está aqui presente. Enfim, agradecer a cada um de vocês e desejar que em suas vidas pessoais tenham muito sucesso. Muito obrigada. Agora a gente vai organizar da seguinte forma. A Marina está com o microfone sem fio, não está funcionando. Então, nós vamos ter, como está sendo gravado, se não for no microfone, ficam uns períodos sem voz, né? Então, eu vou pedir quem tiver interesse em fazer a pergunta, que se dirija à tribuna, né, ali, e faça no microfone. Deu? Então, estão conseguindo ali fazer a... Já de pronto, assim, quero agradecer imensamente a participação do professor Ricardo, do senhor Cláudio. Não sei se eu chamo de senhor, assim, mas vou contar. Não? Mas vou contar aqui uma curiosidade que me veio aqui agora. Eu estou há 1 mês e meio da minha aposentadoria. Fiz 34 anos de trabalho agora em março, na Prefeitura Municipal de Florianópolis.
E eu comecei a trabalhar o meu primeiro dia de emprego, quem assinou a portaria minha de admissão foi o prefeito Cláudio Ávila, que tinha assumido o lugar do prefeito Aloysio Piazza, e aí fui... não, ao contrário, né? Ele assumiu depois. Mas fui admitida, então meu primeiro chefe foi o senhor. E agora estou aí já Vê quanto tempo... Não, vê que eu fiz a aposta certa. Então, me chamou a atenção aqui, eu estava anotando, depois eu me lembrei desse detalhe aqui. Conseguimos o microfone ou não? Tá, então, enquanto se ele não consegue lá, para a gente não perder muito tempo aqui, né? Conseguimos. Então, quem tem intenção de fazer a pergunta, peço que fale o nome, o curso que faz, né, até para os palestrantes aqui poderem se organizar nas suas respostas, e aí a gente faz um bloco de 3 perguntas, e aí, em seguida, eles respondem, depois a gente passa, e aí a gente vai vendo o nosso horário aqui. Quem tem interesse? Boa tarde a todos. Meu nome é Sueli, eu sou acadêmica da 10ª fase do curso de Direito da UNOESC de São Miguel do Oeste. A minha pergunta é para o constitucionalista Cláudio, embora o Ricardo nos dê uma excelente aula sobre a nossa Constituição e que eu passei 5 anos da minha vida estudando agora e tentando entendê-la um pouco melhor. Mas para o constitucionalista Cláudio, quero perguntar a respeito... Ele mesmo citou que a Constituição foi analítica, e, por conta disso, o tempo pode dizer que ela pode ficar ultrapassada para algumas questões. Sabemos que o STF tem decidido questões muito importantes sobre o direito dos cidadãos ou sobre a situação atual do país. O senhor entende que essas decisões que o STF tem tomado, e, inclusive, tem se colocado como um poder legislativo paralelo, tem sido resultado dessa Constituição analítica que foi construída? Próximo ali, vamos só fazer um bloco de 3. O próximo ali de trás. Está perdendo? Está acabando a pilha, então. Boa noite a todos. Meu nome é Maicon, eu sou de Itajaí, curso de Direito, ali na Univale. Minha pergunta também é para o constitucionalista deputado Cláudio. Como foi falado acerca da presunção de inocência, eu acho interessante, como já foi citado, que com o decorrer com o avanço da sociedade, a Constituição ela deve acompanhar os avanços da sociedade. Como nós vivemos em épocas de Lava Jato, em que se busca coibir essa impunidade, como que o senhor iria avaliar essa questão da presunção de inocência, sendo que ela é uma cláusula pétrea e ela não pode ser suprimida de acordo com o artigo 60? Qual seria a solução, então, para isso, para que a Constituição viesse a acompanhar os anseios da sociedade? Próximo, lá em cima. Bom, meu nome é Gustavo, sou de Xanxerê, faço também curso de Direito. E a minha pergunta, na verdade, é mais uma questão atual, o que nós estamos vivendo na sociedade hoje em dia. Que vivemos uma questão muito polarizada politicamente, de questão de doutrinariamente, pensamento individual de cada um, com tudo que aconteceu no Brasil ultimamente. E eu queria perguntar se, na opinião de vocês, dos dois, se a gente pode estar vivendo um momento de cisão, onde a gente pode estar entrando num período de perda democrática, de uma questão mais ditatorial mesmo, do autoritarismo, tendo em vista essa polarização, essa questão do pensamento polarizado dentro da política, dentro da sociedade, que é uma questão que, particularmente, a gente debate muito na minha universidade e que nos preocupa bastante, tendo em vista que poucos aspectos constitucionais são seguidos hoje em dia, de acordo com diversos locais da sociedade, diversos locais até mesmo do governo, e a gente às vezes acaba entrando naquele velho jeitinho de tendências paralelas. Então, se a gente está realmente numa possibilidade de uma cisão, de algum rompimento democrático e uma questão autoritária novamente. Ok. Você quer começar? Depois eu respondo as outras duas que são para mim? Então, responde, Ricardo. Funciona. Bom, obrigado pela pergunta. Não sei o seu nome. Gustavo. Gustavo, desculpa, não anotei. Gustavo,
É difícil, é um pouco trabalhar com previsão de futuro, né? Tem um historiador muito famoso, não sei se ele é lido no direito, chamado Eric Hobsbawm, que ele fala que os historiadores, como futurólogos, são bons leitores do passado, exclusivamente isso, assim, a gente não prevê muito bem o futuro. Mas eu me preocupo com essa questão também, assim, não vejo como a gente excluir saídas fora da democracia do nosso horizonte de expectativa. Acho que saídas fora da democracia, soluções para os nossos problemas que não incluem a democracia, surgiram muito nos últimos anos. A gente não precisa citar nomes nem nada, mas isso está na nossa sociedade, não somente no poder legislativo assustador, é como isso está na sociedade, na verdade. E acho que isso tem muito a ver com o descaso, com as nossas instituições, o que nós constituímos como república, assim. Então, realmente, eu acho problemático, assim. Principalmente nesses últimos dias, só para citar um caso específico, assim, eu realmente fiquei assustado, como alguém que estuda pelo menos há uns 10 anos de ditadura militar e redemocratização, assim, e independente das minhas opiniões políticas a respeito de qualquer assunto que ocorra no país, mas o posicionamento de um general militar a respeito de uma questão que não tem absolutamente nenhuma ligação com o posto que ele toma, né? A respeito da política brasileira e de julgamento, ou, enfim, né, ou como trabalha o judiciário, assim, eu acho que são desnecessárias e justamente só aumentam esses conflitos que você está falando, assim, né? E algo que também acho muito importante e inspirador no período da Assembleia Nacional Constituinte é como grupos diversos, assim, às vezes você tem uma leitura muito, como você falou, polarizada a respeito de determinado período histórico, você vai lá ver as fontes, assim, às vezes você fica surpreso com votos de constituintes que votaram a respeito de determinados termos e, pô, esse cara não imaginava votando a respeito disso. Eu acho que a Assembleia Nacional Constituinte, ele, como naquela época o horizonte de expectativa era a democracia, exclusivamente a democracia, salvo um ou outro engano, ainda tinham pessoas que faziam parte de, como é que se adjetivou na época, do entulho autoritário, mas o horizonte de expectativa era a democracia. Acho que isso corroborou muito na época. Talvez o que nos falta seja perspectivas de futuro democrático e utopias democráticas de novo. Assim, se nós não acreditarmos na democracia, eu acho que estamos basicamente falando que nós não acreditamos em nós mesmos enquanto sociedade, né? Então, sim, me preocupa, mas acho que democracia se resolve com democracia, política com política, e se nós não acreditarmos, ninguém vai acreditar. E acho importante ter esse medo e votar consciente nas próximas eleições, quem sabe, e atuar mais politicamente. Bom, Gustavo, continuando, já que nós estamos falando de Constituição, vou me lembrar de um constituinte já falecido, Roberto Campos, era um sujeito brilhante, e ele dizia que no Brasil era difícil fazer previsão até do passado. Então, a gente não tem certeza absoluta, mas eu comungo com o que disse o Ricardo. O momento que nós vivemos não me parece que se vislumbre, a par de comentários que existem, se vislumbre possibilidade de nenhum retrocesso de natureza democrática, com militares assumindo o poder ou coisa que o valha. Por várias razões. Primeiro, porque as instituições estão mais fortes, né? Nós estamos com o sistema democrático muito consolidado em vários setores da vida pública, de imprensa, de legislativo, de judiciário. Portanto, eu não creio nisso. A par disto, nós vivemos um momento, e até é constatado por todos, que nós não temos no setor militar grandes lideranças, que nós tínhamos no passado. No passado, no período do golpe de 64, nós tínhamos generais muito bem preparados, intelectualmente, inclusive, e com grande liderança no Exército. Hoje você não tem mais isso. Então, também é um inibidor junto com as instituições democráticas sólidas que nós temos. Vou aproveitar para ir para a pergunta do Maicon, de Itajaí. Maicon, você tocou num ponto extremamente importante.
O Supremo Tribunal Federal tem a incumbência de fazer a interpretação da Constituição, sem sombra de dúvida, esse é o principal papel. Mas, por outro lado, vocês têm ouvido, ao longo de suas vidas, e lido, de que nós temos que respeitar também o espírito do legislador. Então, quando se tem um artigo na Constituição ou numa lei, o primeiro ponto que se pergunta é o seguinte: qual é o espírito? O que ele quis dizer com isso, legislador? O que a Assembleia votou por isso? E eu quero dizer que eu, pessoalmente, entendo que essa questão da presunção da inocência, na Constituição, leva à prisão somente após o trânsito em julgado, na minha avaliação. O tribunal está interpretando, por conta de decisões, que ela pode ser feita em segunda instância, que deva ser feito, mas o texto constitucional, na minha avaliação, pelo espírito do legislador, ele remete à prisão após o trânsito em julgado, que não é o caso do ex-presidente Lula, na minha avaliação. Agora, nós não podemos deixar de considerar, como você mesmo colocou, que a velocidade das transformações são fantásticas, né? E que nós temos que ter mecanismos na Constituição para, tirando as cláusulas pétreas, aquelas que realmente valem para tudo, que se possam fazer não adaptações, possam se fazer modificações que condizam com a vida que nós vivemos e os cenários que nós temos. Mas essas questões devam ser preferencialmente tratadas por lei ordinária e complementar. A outra colocação também muito importante foi feita pela Sueli, de São Miguel do Oeste. Ela também abordou a questão do Supremo Tribunal Federal. Eu até queria fazer um adendo, né? A questão do Supremo Tribunal Federal, esse momento que nós estamos vivendo. Quando os problemas aparecem, a gente começa a olhar o mundo maior e ver alguns problemas que nós temos na nossa legislação. Uma delas é esse processo de indicação de membros do Supremo Tribunal Federal. Todos sabem que, apesar de passar por sabatinas em congresso, etc., a palavra final da indicação de um ministro do Supremo é do presidente da República. E todos nós sabemos que este candidato, que é de uma lista tríplice, percorre, e agora na questão da Lava Jato isso foi muito levantado, percorre, e eu não estou dizendo que estou errado, é a regra do jogo, os gabinetes em Brasília de ministros, de presidente, de líderes partidários, para pedir apoio para serem indicados membros do Supremo Tribunal Federal. É a regra do jogo. O fato é que isso também, queira ou não queira, emocionalmente, ela traz algum tipo de comprometimento. Ainda que nós temos tido muitos ministros que têm tido um comportamento constitucional fantástico, deixando de lado esse tipo de colocação. Mas se a Léa, presidente da República, eu bato no gabinete dela, Léa, sou candidato, estou na lista tríplice do Supremo. Ela disse, olha, Cláudio, eu tenho um outro candidato aí, o Ricardo, que é forte, preparado constitucionalmente e tal. Mas tá bom, tu é lá de Santa Catarina, do meu estado, eu vou te indicar. A hora que o processo da Léa cair lá no Supremo, ela tem o direito de me visitar também, né? Eu atenda ou não, o fato é que ela tem o direito de me visitar. Então, eu acho que este é outro processo que nós temos que verificar para regular as indicações de ministros dos tribunais superiores. Eu até me lembro, no caso, para a gente mostrar como nós estamos bem em Santa Catarina, foi presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Galotti, que é aqui do município de Tijucas.
E conta o empresário que o visitou, aqui de Santa Catarina, e conversou com ele, mostrou um problema que estava ocorrendo no setor empresarial dele, de todo um setor, e pedia o apoio dele em poder vencer aquele obstáculo, etc., usando o prestígio dele. Ele se vira e disse assim, eu confesso que eu entendo os problemas que você está me trazendo. É uma pena que você tenha me procurado, porque agora eu não posso ajudar mais. Então, isso mostra que nós temos homens e mulheres nos tribunais superiores da melhor qualidade. E a minha crítica não é a ninguém individualmente, é ao processo que eu acho que tem que ser aperfeiçoado. Mas eu acho que eu não abordei bem o teu ponto. Paralelo, naturalmente que essa questão de interpretação de artigos constitucionais, de alguma forma, transforma num legislador o ministro do Supremo, porque ele interpreta de uma forma que o colega ao lado interpreta de forma diferente. E a votação se dá, e o resultado se dá por maioria. E acaba criando uma jurisprudência, como agora esse caso recente da prisão em segunda instância, que está consagrada a par de, na Constituição Federal, dizer que ela só pode ser praticada depois do trânsito de julgado, ou seja, última instância. Então, eu acredito que sim, você tem razão. De alguma forma, o Supremo, por suas decisões, especialmente pelo caráter de interpretação constitucional, acaba fazendo na coisa julgada também uma jurisprudência, uma legislação nova. Ok, então mais um bloco de 3. Vamos lá, a Cristina aqui. E mais alguém? Já vi. Mais alguma pergunta? Senão a gente tenta fechar esse bloco e aí já passa para as considerações finais aqui dos nossos palestrantes. Então, tem mais uma chance, quem quiser ainda. A Cristina e depois a Mônica. Então, Cristina, é contigo. Boa noite a todos. Meu nome é Maria Cristina, eu sou estudante de Ciências Políticas da Universidade de Santa Catarina. Eu queria dirigir minha pergunta à mesa, não a ninguém em especial, e eu gostaria de entender melhor qual é a opinião de vocês sobre a limitação do indivíduo, do ser político, do cidadão, do membro da comunidade universitária em interagir no processo de formulação de leis. Eu acho muito interessante esse momento histórico da Assembleia Constituinte, onde você tinha ali 30 mil brasileiros todos os dias nos corredores, podendo dar voz às suas próprias medidas, às suas próprias solicitações, às reivindicações da sua cidade, do seu grupo. E eu vejo que falta uma porta de abertura do legislativo hoje para que tenham-se vozes de grupos distintos, de cidades distintas, de pessoas que têm as suas próprias reivindicações, para estar conseguindo chegar no momento de um projeto de lei com isso. Eu faço parte de um grupo de pesquisa liderado pelo professor Ian Carreirão, na UFSC, e a gente tem estudado sobre a disparidade que existe hoje em Santa Catarina sobre a opinião do eleitor e a opinião do eleito, do parlamentar. Então, esse estudo ainda está em produção, né? Não é um dado ainda aprovado, mas existe já uma estatística que aponta que mais de 70% dos eleitores pensam diferente dos projetos de leis aprovados pelas pessoas que eles elegeram. Eu acho que essa disparidade reflete muito bem a falta de representação política que se tem hoje, que, na minha opinião, deriva muito da falta de abertura que se tem. Então, eu não saberia como dar voz às minhas questões, às questões dos meus pares, às questões da minha universidade. Eu não saberia como levar hoje, como aqueles 30 mil ou milhões que assinaram, levaram ao parlamento as suas vontades. Eu não vejo essa porta de abertura. Eu não entendo se isso é um reflexo de um grupo de leis que parece já ter legislado sobre tudo e não tem mais o que reivindicar, não tem mais o que mudar, ou se isso é um reflexo da falta de interesse dos parlamentares em estar ouvindo a população. Eu não entendo ao que se dá esse fechamento, né?
Acho que tem que passar a palavra antes. Mônica. Mais alguém? Senão a gente fecha aqui com a pergunta da Mônica. Boa noite, meu nome é Mônica, eu faço administração pública na UDESC. A minha pergunta também vai à mesa e ela vai de encontro um pouco à pergunta também da Maria Cristina. Eu faço a pergunta em relação ao Ricardo ter comentado sobre uma grande mobilização social, né, que aconteceu na época da Constituinte. E na administração pública a gente estuda bastante o instrumento de accountability, né? O instrumento da transparência, da participação social. Então, eu gostaria de saber e de tentar entrar nesse debate como que a gente consegue unir a accountability atual, porque ela vem de muitas mudanças, junto a audiências públicas que está prevista na Constituição de 88, né? Como que a gente pode ter todos esses instrumentos para a participação popular e não de grupos únicos, né, ou grupos de pressão, de poder, mas que sim a sociedade possa realmente estar ali batendo na porta do legislador ou do executivo também e estar propondo medidas, propostas, enfim, e dar voz à sociedade e não a grupos pequenos de representantes. Ok. Ninguém mais? Então, a gente passa... Vamos fazer o contrário agora? Começamos com o senhor, depois com o Ricardo, e peço que façam a resposta das perguntas e já as suas considerações finais para a gente encerrar a nossa primeira atividade da segunda edição do Estágio de Visita. Pois não. Eu penso que as colocações da Mônica e da Cristina elas são muito semelhantes, né, e têm, pelo menos, o mesmo objetivo de aprofundar a questão da participação do eleitor na vida do seu delegado, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem é que se lembra em quem votou para deputado estadual na última eleição? Até, vamos dizer que foi metade, é um bom número, né? Via de regra, a motivação do voto é um negócio que... É impressionante a motivação do voto. Vou contar um caso que aconteceu comigo em 1982, para vocês verem que o voto, às vezes, ele é tão doida a razão que o cara vota. Em 1982, eu fui candidato a deputado estadual. E a minha sogra era muito politiqueira, andava com o santinho meu dentro da bolsa. E um dia ela foi nas casas pernambucanas comprar um negócio lá e terminou a compra, ela muito conversadeira, conversou com a vendedora e ela perguntou assim, minha filha, tu já tens candidato a deputado estadual? Daí ela disse, já tem, deputado estadual já tem. Mas ela, que era muito política, disse, então vou fazer o seguinte, eu vou deixar um santinho aqui do meu genro, que se tu encontrar alguém que não queira votar no teu candidato, tu dá esse santinho para ele para ver se ele vota nele. Claro, me dá aqui quando ela passou. É nesse aí que eu vou votar. Tu conhece o Cláudio? Não conheço. Mas eu passei outro dia de ônibus e vi um cartaz, que na realidade era um outdoor. Eu vi um cartaz e ele está com a fotografia, assim, de braço cruzado, e a mão que aparece é a da aliança. Ele não escondeu a aliança. Deve ser um homem sério. Então, vocês vejam o emocional que leva você a fazer a escolha por um candidato. O aspecto ideológico, às vezes, está completamente afastado. E o que acontece com isso? Acho que essa moça das casas pernambucanas acompanhou meus votos aqui na Assembleia, minha carreira política, possivelmente não, né? Então, a pergunta da resposta, a resposta da pergunta de vocês está muito dentro de cada um. Participação. Tem duas formas, uma, inclusive, com a participação direta. Eu disse aqui há pouco, se as pessoas de bem formadas, com a cabeça boa, pensando no país, não se dispuserem a ser candidatos, outros vão fazê-lo. E vocês não vão poder reclamar. Então, este é o primeiro caminho. O segundo caminho, eu acho que esse que você fala da questão da representação de um grupo
que se vê muito distante das propostas que estão sendo votadas, até por pessoas que você ou que vocês votaram, eu acho que esse instrumento de participação é de vir ao parlamento, é de procurar o parlamentar, é de vir aqui mesmo e trazer, olha, nós estamos discutindo no nosso grupo, na universidade ou no colégio, enfim, a questão eleitoral, por exemplo. Nós temos aí, gostaríamos de trazer aqui, participar do debate, ver, trazer uma emenda, enfim. Nós temos que sair da zona de conforto, não há outra forma, ou participando direto ou indiretamente. Porque, como eu disse, por isso eu defendi tanto a Assembleia Nacional Constituinte Exclusiva, porque a vida do parlamentar, via de regra, é terminada a eleição, começar a correr para se eleger na outra. Via de regra é isso. Via de regra, às vezes, até nem volta para visitar um eleitor. Há casos diferentes, há aqueles que vivem dia e noite só fazendo isso. Então, eu acho, para responder a vocês duas, que a participação é que vai permitir, e uma delas é a estudante de Ciências Políticas, é você, né? Fico muito satisfeito, espero que daí possa sair uma participação de alguma forma, porque eu comecei muito cedo na política, eu fui prefeito de Florianópolis, fui deputado estadual, fui deputado federal, e quando terminou a Constituinte, em 88, meu mandato foi até 90, quando terminou a Constituinte, eu decidi que eu não seria mais candidato, não queria mais participar da vida pública, por razões de natureza pessoal. E, naturalmente, que a experiência da Constituinte contribuiu muito para isso. O jogo ele é um pouco pesado, o jogo para quem está lá. O 5º ano do mandato do Sarney foi muito transacionado. À época não era mensalão, mas era como se fosse. Eram emissoras de rádio, de televisão, que o ministro Antônio Carlos Magalhães distribuía, e assim se conseguiu, Ricardo, os 5 anos do Sarney, muita gente votou por convicção, mas muita gente votou em troca de um determinado favor, e, à época, a principal moeda era a rádio e televisão. Então, eu acho que nós temos que acreditar naqueles que têm bons propósitos. Tem muita gente com bom propósito. E eu queria, então, aproveitar, eu tenho que finalizar, dizer que, para mim, foi uma grande satisfação estar aqui com vocês. Gente com cabeça boa, que está pensando sério, com perguntas até difíceis de responder, com muito conteúdo. Isso prova que vocês não estão aqui de graça. Vocês estão aqui porque vocês terão um futuro brilhante. Pode ter certeza que deste grupo aqui presente, muito em breve, a gente vai ouvir falar aí, gravem os nomes, o nome de alguém em algum lugar, seja na vida pública ou privada, porque só assim, com dedicação, a gente vai chegar lá. E nós temos muito por fazer. E quem tem que fazer são vocês que são jovens, que tem muita coisa pela frente, que tem um Brasil inteiro aí para cuidar, fazer crescer, porque ele pode crescer muito, eu tenho certeza de que nós vamos viver um período bom para o Brasil, de geração de empregos, acima de tudo, de renda, para que todos possam ter uma vida muito digna. Muito obrigado e parabéns a vocês pela participação e à Assembleia pela iniciativa. Professor Ricardo, parabéns pelo seu trabalho de pesquisa, que eu acho que realmente mostra que o jovem pesquisador também está tomando conta desse cenário no Brasil. Bem, Cristina e Mônica, estou certo? Vocês fizeram a pergunta de ouro. Assim, acho que não existem perguntas mais importantes do que essa para o momento atual. Assim, acho que o grande momento que o Brasil passa, e por isso acho que tem a ver com a pergunta do outro amigo, do outro colega, as saídas que às vezes a gente vê que se vislumbram para longe da democracia estão muito relacionadas com problemas de representatividade, como foi colocado, e problemas para exercer a cidadania, como a Mônica colocou. Certo?
Então, é realmente muito complicado. Como resolver isso? A gente não pode mais voltar para 87, a gente não pode mais voltar para 88. Talvez não exista nenhuma grande causa como naquela época passível de nos unir a todos, né, e superar a tão citada polarização do país, assim. E antes de mais nada, até eu fiquei pensando, depois de aprender, em primeiro lugar, que polarização não é necessariamente ruim, é sinônimo de democracia, assim, né? É um avanço do polarizado para o unipolar, assim. Mas como superar isso, né? Transformar isso em produto, assim, em de fato participação cidadã e aumento na representatividade. Duas coisas meio à cabeça, não quero fugir da pergunta, mas é que eu acho que estão realmente muito relacionadas. A primeira, na década de 80, a precarização do trabalho não era tão grande. E o que eu quero dizer com isso? Hoje as pessoas trabalham muito mais, mas muito mais mesmo do que na década de 80. E esse regime de trabalho tão extenso, eu digo isso porque eu sou professor de história, eu converso com muita gente, assim, desde o meu dentista ao meu aluno que reside aqui na Costeira, por exemplo, e desde os 13 anos já está trabalhando. E isso tem um reflexo que eu acho que às vezes não é tão contabilizado. As pessoas não têm tempo para a política. E isso não é uma desculpa que elas dão, não, elas não têm tempo para a política. Elas trabalham de manhã, de tarde, às vezes estudam à noite ou têm ainda mais um turno em outro trabalho à noite. Isso é absolutamente degradante, assim, isso torna a perspectiva de vida da pessoa muitas vezes individualizada, buscando, obviamente, uma melhoria no seu trabalho e às vezes não tem tempo para a política. Eu acho que isso está relacionado a um outro problema que nós temos. Eu acho que nunca fomos tão burros. E eu vejo isso nas redes sociais assim o tempo todo. Assim, eu não tenho mais Facebook porque eu não suporto mais. Assim. Realmente, eu não estou querendo me colocar como, meu Deus, um apare intelectual entre seres que eu considero burros. Muito pelo contrário. Mas o nível do nosso debate é muito, mas muito raso. Eu acho que as duas coisas estão relacionadas. As pessoas não têm tempo para estudar, as pessoas não têm tempo para participar, ter uma vida cidadã. Então, é realmente muito difícil, sem um investimento profundo em educação ou sem investimento profundo realmente para ter momentos como esse que nós estamos aqui, onde estamos debatendo o futuro do país, estamos debatendo política e por aí vai. A grande maioria da nossa população não tem esse privilégio que nós estamos tendo aqui para fazer isso. As pessoas não têm privilégio a ter uma educação de grande qualidade, de estudar a ciência política, por exemplo, de estudar a história, o meu exemplo. Então, eu acho que essas coisas estão relacionadas. Assim, às vezes podemos ser muito críticos com a nossa própria sociedade. Achar que é simplesmente, não, eu não quero participar, né? E às vezes não é. Eu acho que esse contexto sociológico de precarização do trabalho relaciona muito isso. Não é que as pessoas não querem participar, muitas vezes elas não podem mesmo, né? Isso para a gente não responsabilizar só, né, a nossa sociedade. Mas, tirando isso, eu acho que o aumento da representatividade pode se dar como? Assim, eu não consigo ver outra saída a não ser educação. Pode parecer clichê, assim, mas conhecer cada vez mais como é o nosso sistema político, o nosso sistema partidário, os próprios partidos políticos, assim, às vezes a gente, claro, pelo que a gente vê nas notícias e tudo mais, a gente acredita que eles não representem uma determinada ideologia, uma visão de mundo, mas sim, representam, assim, podemos ter problemas com os nossos partidos, mas, querendo ou não, são esses que nós temos para atuar e tudo mais, então é muito importante conhecê-los, assim. Eu vejo, às vezes, por exemplo, meu irmão é um fisioterapeuta, ou seja, ele é um profissional liberal, ele trabalha muito ao longo do dia, atendendo várias pessoas, nananana. Eu vejo que ele tem um conhecimento muito raso, assim, às vezes ele me pergunta a respeito de um determinado candidato, mas daí ele gosta do determinado candidato. Eu falo, não, mas sabe que ele é de determinado partido. E daí ele, não, então eu não vou mais votar nele porque esse partido eu não gosto. Eu digo, tá, mas por que você não gosta desse partido? E aí se esvai assim, a argumentação, isso é interessante, né? Então, conhecer o nosso sistema político, o nosso sistema partidário, acho que isso pode aumentar, né, uma possível representatividade, né? Conhecer é um chute que eu dou, bem chute, assim. E a outra a respeito da cidadania, isso que é uma das coisas que mais me preocupa, assim, a ausência de espaços públicos para debates e a pouca receptividade do nosso Congresso Nacional no atual momento para a cidadania é algo muito assustador. Assim, quando uma instituição que supostamente deve representar o povo se demonstra tão
tão pouco receptiva, assim, realmente. Eu digo não a instituição Congresso Nacional, porque eu fui em Brasília e fui muito bem recebido na tour que eu fiz lá há pouco tempo, mas as pessoas que atuam lá, os nossos parlamentares atualmente. É muito triste ver, assim, as demandas que são levadas para lá e que elas se esvaem por interesses mil, assim, né? E até não dá fôlego para a gente começar a falar a respeito deles, assim. Mas eu reitero, o nosso contexto também não é somente de crise. O Brasil, há poucos anos atrás, nós tivemos finalmente a edição da Lei Maria da Penha. No Brasil, finalmente, nós tivemos uma inserção profunda de negros e indígenas nas universidades. Assim, quem convive na UFSC, eu convivo lá desde 2007, é absurdo a mudança profunda que houve naquela universidade. Assim, o extrato social da UFSC mudou muito e para muito melhor. Assim. Eu realmente me emociono de ver. Assim, eu lembro quando eu entrei na UFSC, o meu primeiro amigo, eu vou dar o nome dele, assim, é o Hélio Samuel de Medeiros. Ele é um cara, um senhor, né, já dos seus 50 e tantos anos, negro, que trabalhou na vida inteira nos Correios. Ele trabalhava de manhã e de tarde nos Correios, de noite ele era segurança, porque ele é muito, muito forte, assim, ele é muito grande e tudo mais. E ele foi lá, depois de anos e anos, ele teve a oportunidade de finalmente cursar História, que era o grande sonho dele. E hoje em dia o Hélio está pensando se ele faz pós-graduação, mestrado, né, e quer seguir carreira nessa área, assim, né. Então, se isso não é uma história que a gente deve se espelhar, eu não conheço nenhuma outra. Assim. Então, eu acho que o Brasil tem solução, ele é possível. Assim, o Brasil sempre foi possível. E acho que a gente tem que enfrentar aqueles que não acreditam mais. Assim. E esses que realmente querem voltar para um regime militar ou alguma coisa desse tipo, são aqueles que não acreditam mais. Eu acho que o nosso país provavelmente acredita nos seus interesses próprios, em poderes, assim. Mas o Brasil ainda é possível. Então, acho que vale a pena lutar e temos condições para enfrentar. E essa acho que cabe como conclusão também. Muito obrigado. Então, para finalizar, mas já também fazendo não uma propaganda, mas acho que assim, a gente viu o vídeo da Escola do Legislativo, e qual é o papel da Escola do Legislativo? É exatamente esse. Assim, e quando o Ricardo diz que é um pouco clichê, eu acho que não, é por aí mesmo. Assim, acho que é pela questão da educação. E aí nós temos, eu anotei aqui duas coisas muito concretas. Nós somos do Núcleo de Educação para a Cidadania, trabalhamos com vocês, universitários, do estágio visita, trabalhamos com o Parlamento Jovem, que são os alunos do ensino médio, e com alunos do ensino fundamental no programa Vereador Mirim, nos municípios que hoje no estado existe. E a semana passada a gente estava, o Ricardo ainda estava junto, fazendo uma formação continuada com 11 vereadores jovens, não eram mirins, eram jovens de Abelardo Luz. E aí lá a gente fazia uma formação e a minha parte era trabalhar o papel do vereador. E aí eu perguntei para eles, assim, para eles escreverem numa tarjeta qual era o maior problema na cidade de Abelardo Luz para cada um deles. E de uma determinada, e aí o detalhe que é interessante, né? De 11 vereadores jovens, eram 9 mulheres e 3 homens. Adorei a cidade lá, né? E aí eles colocaram assim, o maior problema de Abelardo Luz é que nós não temos um espaço público onde os jovens possam se reunir para discutir política como nós estamos discutindo aqui. E aí depois eu pedi que eles fizessem uma solução para aquele problema, uma solução parlamentar, né, enquanto vereadores jovens. E aí a solução foi fazer uma indicação à Secretaria de Educação, à Secretaria de Turismo, né? Não, Secretaria de Obras, que se construísse na praça um local onde eles pudessem, os jovens, se reunir e trazer pessoas com conhecimento sobre política e cidadania para que eles pudessem participar e serem melhores cidadãos no futuro. Esse foi o vereador Mirim. No Parlamento Jovem, que são os alunos do ensino médio, nós temos 2 edições por ano. Na penúltima, né, Armando, me ajuda? Nós tivemos uma bancada de palhoça, de alunos do ensino médio, que apresentaram aqui, dentro desta casa, enquanto deputados jovens, que eles ficam aqui uma semana, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que era para mudar
a metodologia de escolha dos auditores do Tribunal de Contas, porque era um absurdo os auditores serem escolhidos por quem eles vão ter que fiscalizar, né? E os meninos vieram, apresentaram a PEC, fizeram um bom debate, né, no plenário e todos os argumentos. Então, assim, eu sou professora e aí eu tenho, assim, eu acredito, né, que aonde eu vou lá em descanso, por exemplo, no Parlamento Jovem, conversar com 25 alunos, para mim tem a mesma importância de quando eu vou a Campos Novos, conversar lá com o pessoal do Paulo Blasi, que dá 600 alunos. Eu acho que em algum lugar desse cantão aí a gente vai morder, assim, ter alguém que pense diferente. Então, é pela educação, é pela cidadania ativa, né? Não pela cidadania de ir lá no dia da eleição e votar. É pela cidadania ativa, de participação, de serem sujeitos políticos. E eu acho que é com grande sucesso que a gente encerra, então, o nosso primeiro dia de trabalho, né? E eu vou pedir que a Kátia, assim, que a Sueli, como foi a primeira que fez a pergunta, traga aqui uma lembrança da Assembleia e o certificado para entregar para o nosso palestrante, Cláudio Ávila, né? É uma lembrança da Assembleia e o seu certificado, né? Se é que a gente pode dizer assim, o certificado de participação como palestrante do nosso evento. E convido a Mônica, que foi a última que fez uma pergunta, para vir também fazer o mesmo ato aqui de entregar a nossa lembrança e o certificado para o professor Ricardo do V. Gente, assim nós encerramos, então, nosso primeiro dia. Amanhã, às 8h30, o ônibus sairá do hotel e vocês terão aqui... nós fizemos amanhã, muda toda a metodologia da casa, a Comissão de Constituição e Justiça, que acontece sempre aqui ao lado, vai acontecer nesta sala para que vocês possam estar participando, os deputados aceitaram, então eles vão mudar a rotina deles para poder que vocês participem. Da mesma forma, na terça-feira, com a Comissão de Finanças e Tributação. Certo? Então, boa noite, muito obrigada aos palestrantes, já estão em pé aqui.